mais uma vez saudando a vocês. Vamos então ao texto número 1, que diz assim: na Idade Média, durante o período feudal, o príncipe era detentor de um poder conhecido como ius policiae, direito de polícia, que designava tudo o que era necessário à boa ordem da sociedade civil sob a autoridade do Estado, em contraposição à boa ordem moral e religiosa de competência exclusiva de autoridade eclesiástica. Então temos aí um texto de natureza informativa. Ele está nos informando que havia o poder do príncipe, o poder real, e havia o poder do clero. O poder do príncipe era o poder de polícia, para manter a ordem, e o poder do clero, das autoridades eclesiásticas, para manter a moral e a religiosidade. Tipo, né? Cada um no seu quadrado, mas com certeza ali, ó, um ajudando o outro. Vamos lá. Continuando então as informações. Atualmente no Brasil, por meio da Constituição Federal de 1988, das leis e de outros atos normativos, é conferida aos cidadãos uma série de direitos, entre os quais direitos à liberdade e à propriedade, cujo exercício deve ser compatível com o bem-estar social e com as normas de direito público. Para tanto, essas normas especificam limitações administrativas à liberdade e à propriedade, de modo que a cada restrição de direito individual, expressa ou implícita na norma legal, corresponde equivalente poder de polícia administrativa à administração pública, para torná-la efetiva e fazê-la obedecida por todos. Observe, então, que esse texto foi organizado por uma separação de parágrafos temporal. Como é que era na Idade Média, os papéis definidos, e como é que é atualmente no Brasil. Até porque não existia o que se chama Brasil configurado na Idade Média. Então, na Idade Média, o príncipe tem o poder de polícia e o clero tem o poder moral e religioso. E hoje, depois da Constituição de 88, olha aí na tela, o que eles estão dizendo é que existe, né, por essa Constituição, o direito dos cidadãos, direito de liberdade, direito de propriedade, para que haja bem-estar social, né, de acordo com o direito público. Então, também tem certas limitações administrativas. Então, se alguém tem o seu direito individual restrito, ele tem um poder, né, esse poder, essa restrição corresponde a ela um equivalente poder de polícia administrativa à administração pública. Então, quer dizer, eu cidadão, você cidadão, tem o poder de fazer o controle de quem teoricamente controlaria. Bom, vamos ver aí. Questão número 1. De acordo com o texto. Letra A. O poder de polícia refere-se à faculdade de que dispõe a administração pública para tornar efetiva e fazer obedecida cada restrição de direitos e liberdades individuais, em consonância com o bem-estar social. Letra B. A autoridade administrativa, sob a invocação do poder de polícia, poderá anular as liberdades públicas ou aniquilar os direitos fundamentais do indivíduo previstos na Constituição Federal de 88. Letra C. O fato de a Constituição, as leis e outros atos normativos conferirem aos cidadãos os direitos à liberdade e à propriedade pressupõe a existência de direito público subjetivo absoluto no Estado moderno, desde que seja respeitada a boa ordem da sociedade civil. Letra D. O mecanismo denominado como poder de polícia, usado pela administração pública para deter os abusos no exercício do direito individual, é restrito à atuação da administração no âmbito federal. E letra E. O denominado ius policiae, que o príncipe detinha na Idade Média, equivale nos dias atuais ao poder de polícia conferido à administração pública. O problema que eu acho, gente, é que esse texto ele começou fácil e no final dá uma embolada aí no meio de campo. E essa embolada é que é cobrada na questão número 1. Só que a gente vai fazendo prova e a gente tem que aprender a lidar com a maneira de fazer prova e perceber certas sutilezas. Olha comigo aí na tela.
Por exemplo, na letra A, está falando desse poder de polícia e está falando que é uma faculdade de que dispõe a administração pública para tornar efetiva e fazer obedecida cada restrição dos direitos e liberdades individuais. Quer dizer, se alguém restringir o direito e a liberdade do indivíduo, eu tenho aí uma coisa chamada poder de polícia que faz com que essa administração pública obrigue que essas restrições sejam obedecidas, para que haja bem-estar social. A letra B diz o contrário. Está falando que a autoridade administrativa poderá anular as liberdades públicas ou aniquilar os direitos fundamentais. Ora, ou ela tem que existir para fazer valer esses direitos, é o que diz a letra A, ou ela tem que existir para poder anular o direito quando for necessário, é o que diz a letra B. Claro que na hora que você está fazendo prova, tomara que ao fazer os simulados vocês vão se acostumando, já que vocês estão sendo alertados aqui agora, a tomarem um pouco de cuidado para não jogar ponto fora. Toda vez que duas alternativas se opuserem, você não tem nem que se preocupar com as outras demais. Ah, não, professor, eu vi que a letra B e a letra C se opõem, mas eu fiquei encucado com o negócio da letra A. Problema da letra A, não vai ser ela. Eu estou tendo aí, tanto na letra A quanto na letra B, alguma coisa falando sobre a autoridade administrativa, a administração pública. Na letra A, dizendo que ela tem que fazer obedecer o direito à liberdade individual. E a letra B diz que esse poder de polícia, ao contrário, ele tem o poder de aniquilar os direitos e os deveres. Se um dos dois está errado, gente, eu espero que vocês tenham acertado a questão e marcado a letra A. Porque onde já se viu criar um direito e não garantir o direito? Tá bom que na prática às vezes acontece diferente. Mas se existe um poder, é para resguardar o direito à liberdade. Se chama direito, é o que você tem a receber. Então eu não posso ter uma administração pública para barrar o seu direito, para tirar o seu direito. O poder é o poder para ajudar a Constituição ser respeitada, e não o poder para impugná-la. Repito, isso é o politicamente correto. Por isso que a resposta tem que ser a letra A. Ok? Vamos à letra B de bola. Diz assim: no que se refere aos aspectos linguísticos do texto, assinale a opção correta. A supressão da vírgula empregada logo após normativos, na linha 8, manteria a coesão e a correção textual, uma vez que no contexto dado seu emprego é facultativo. Letra B. A coesão textual seria mantida se a expressão os quais fosse substituído por aqueles. Letra C. No primeiro parágrafo, a substituição do par de travessões por um par de parênteses preservaria a correção textual. Letra D. A substituição de sob por pela manteria a coesão textual. E a letra E. O elemento acraseado introduz complementos da forma verbal designava. Então vem aqui comigo. Você já tem feito provas, você já tem feito exercícios, você de preferência tem utilizado a internet para buscar outras questões, tem que fazer isso, para você se acostumar com o jeitão da prova do CESP. Que é uma coisa, por exemplo, nesse item, cansativa. Quando a prova era de certo ou errado, era mais fácil, porque cada item era uma questão. Agora a questão 2 é como se fossem 5 questões do modelo antigo. E aí, claro que a pessoa normal, você é quase pelo menos, a hora que ela lê a letra A, que está falando linha 8, ela volta a linha 8 para olhar. Aí ela vê a letra B, que fala em linha 9, ela volta a linha 9. Você não tem esse tempo todo. O fator tempo é um fator de avaliação. Então você tem que fazer o que eu fiz, passar os olhos direto
pelas opções, e no sentido de fazer isso aí, para que objetivo? Vai que uma das coisas que você leia, ou duas, na sorte, até três, você consiga fazer sem voltar. Por exemplo, se você não só tem feito simulado, mas se você está assistindo ou já assistiu às aulas teóricas, toda vez que se fala de pontuação, olha aí na tela, tem uma coisa que na letra C fala assim: o par de travessões pode ser substituído por um par de parênteses. Eu, que sou escolado, eu que não tenho que ter esse medo de errar, porque eu não estou fazendo prova, já saberia que a resposta é essa. Ué, professor, como? O termo que fica entre dois travessões é o que a gramática chama de um termo intercalado. Toda aula teórica de pontuação, os professores te falam isso. Eu abri com travessão, eu fechei com travessão. Eu poderia abrir com uma vírgula e fechar com outra vírgula. Ou eu poderia abrir com parênteses e fechar com parênteses. Então, um par de travessões, um par de vírgulas e um par de parênteses sempre são termos que se autossubstituem. Por isso que a resposta é a letra C. Eu não estou mandando você ser uma pessoa irresponsável, não. Porque você não pode lembrar de uma norma e marcar e ficar feliz da vida, não. Mas eu aconselho para você gerenciar bem o seu tempo, fazer como eu fiz. Você marque a letra C, cria um código para falar assim, marquei, mas não conferi, faça o resto da prova e, dando tempo, você volte e faça a conferência. Porque aí você não marcou, você marcou baseado numa verdade que você já conhecia. Então é a letra C a resposta. Olha a letra A comigo. A letra A, então, está errada. Tem uma vírgula após normativos que a gente, então, não pode retirar, né? Está falando que é facultativo, não deve ser. Vamos ver aqui, ó. Na linha 8. Atualmente, no Brasil, por meio da Constituição Federal de 88, das leis e de outros atos normativos, é conferida. Então, por que eu não posso tirar? Porque aí a ideia é assim, por meio da Constituição Federal de 88, é conferida aos cidadãos uma série de direitos. Essa expressão das leis e de outros atos normativos é uma expressão que tem que ficar o quê? Intercalada. Eu não posso tirar a segunda vírgula. A letra B, olha a letra B, está errada também. Eu não posso, então, pelo que eu estou lendo aqui, trocar os quais por aqueles. Então, vamos ver. Está dizendo assim. Vamos lá. Por meio da Constituição Federal, das leis e de outros atos normativos, é conferida aos cidadãos uma série de direitos. Entre aqueles, o direito. Aí o aqueles vira uma coisa meio ambígua. Entre aqueles cidadãos ou entre aqueles direitos. Então, na verdade, quando eu coloco uma preposição entre, com duas sílabas, com o qual, entre o qual, poderia ser com aquele, entre aquele, desde que não causasse um sentido confuso. Então, olhando aí no texto de novo. Atualmente no Brasil, por meio da Constituição Federal, das leis e de outros atos normativos, é conferido aos cidadãos uma série de direitos, entre os quais os direitos à liberdade. Entre aqueles os direitos não soa bem. O problema aqui é que está colocando sobre essa coesão, esse encaixe, essa estrutura da frase que passou a não soar bem. A letra C já falamos que é a resposta, e eu não posso trocar sob, então, por pela, na linha 4. Olha lá. Está dizendo que era necessário a boa ordem da sociedade civil sob a autoridade do Estado. É necessária a boa ordem civil pela autoridade do Estado. Não. Estar sob a autoridade é estar abaixo dela. Estar sob o tapete é abaixo do tapete. Sob e pelo não tem nada a ver em termos de sentido. E o A, craseado, que fala a letra E, olha aí na tela,
Está introduzindo o complemento de designava. Não deve ser, então. Então está dizendo assim, em contraposição à boa ordem. Esse à boa ordem está complementando é contraposição e não o verbo. Então, letra C. Vamos agora à questão 3. Com referência aos mecanismos de coesão e aos modos e tempos verbais empregados no texto, assinale a opção correta. Letra A. A substituição da forma verbal designava por chamava manteria a coesão e o sentido original do texto. Letra B. Os antecedentes do pronome cujo, o antecedente do pronome cujo, pode ser o vocábulo direitos, do trecho uma série de direitos, ou a expressão os direitos à liberdade e à propriedade. Letra C. A coesão textual seria mantida caso a expressão para tanto fosse substituída pelo vocábulo porquanto. Letra D. As formas pronominais torná-la e fazê-la referem-se ao termo administração pública. E letra E. A substituição da forma verbal era pela forma verbal foi geraria problema no sequenciamento textual, uma vez que tais formas verbais de passado possuem funções diferentes. Bom, mesmo estilo da questão anterior. É como se fosse 5 questões do modelo antigo de certo ou errado. O que é que nós podemos, então, fazer? Passar os olhos e ver aquelas coisas que quem estuda ouve falar. Eu, que sou escolado, não marcaria a letra C. Olha aí. A letra C fala que eu posso trocar para tanto por quanto. Uma das coisas que nós, professores, falamos nas nossas aulas teóricas de período composto é que toda banca, inclusive a sua, tem o hábito de cobrar a palavra porquanto, que sabe que a maioria das pessoas não conhece o significado. E ainda induzem você a pensar que porquanto é igual a conquanto. Não é. Então, de uma vez por todas, anote aí. Porquanto, que começa com por, é sinônimo de porquê. É causa. Não é sinônimo de para tanto. Para tanto é finalidade, para isso. Com esse objetivo, com essa finalidade, com esse propósito. Então, não é a letra C. Porquanto é igual a porquê, causa. E o com quanto é uma condição de concessão. É sinônimo de embora. Então, com quanto é embora e por quanto é porque. Bom, na tela de novo. Quando você vê a letra D de dado, não sei se ela é a resposta não, mas ela faz sentido. Torná-la e fazê-la são 2 pronomes femininos singular. A administração pública também. Então não tem outra opção a não ser voltar. Olha lá. Quando se coloca lá, corresponde equivalente poder de polícia, administrativa, administração pública, para torná-la efetiva e fazê-la conhecida por todos. Torná-la efetiva e fazê-la conhecida por todos. Não será que isso é administração pública? Parece que é, né? Mas vamos olhar então uma por uma, porque tirando a letra C, o resto nós temos que conferir. Então, vamos ver agora sobre designava e chamava na linha 3. Está dizendo que mantém o sentido. Na idade... Opa, eu peguei o texto número 1. Vamos lá. Na Idade Média, durante o período feudal, o príncipe era detentor de um poder conhecido como ius policiae, que designava tudo que era chamado. Olha, designava é que determinava como sendo. Designar é nomear, não é chamar. Então, com certeza, a letra A não é a resposta. Nem a A, nem a C. Agora vamos ver sobre o antecedente do pronome. Olha na letra B.
o pronome cujo, se ele pode retomar o vocábulo direitos ou uma série de direitos. Vamos ver então o que retoma o pronome cujo. Então nós estamos procurando o pronome cujo, que está lá na linha 10. Vamos lá. Diz assim. Vamos pegar um pouquinho antes. Outros atos normativos é conferida aos cidadãos uma série de direitos, entre os quais os direitos à liberdade e à propriedade, cujo exercício deve ser compatível com o bem-estar social. Será que esse cujo exercício, porque o pronome cujo é o seguinte, ele sempre estabelece uma relação de posse. O homem cujo carro é vermelho é o carro do homem. A mulher cuja filha é advogada é a filha da mulher. Vamos na tela. Então o texto está dizendo assim, na linha 10 lá de novo. Outros atos administrativos é conferida aos cidadãos uma série de direitos, entre os quais o direito à liberdade e à propriedade, cujo exercício deve ser compatível. Quer dizer, é o exercício dos direitos à liberdade e à propriedade. Então, o antecedente pode ser os direitos. É o exercício de quem? Dos direitos. Mas também pode ser o exercício à liberdade e o exercício à propriedade, que é o que está falando na letra B de bola. Quer dizer, o vocábulo direitos, uma série de direitos, eles têm, né, pode ser retomado pelo cujo, sim. Então, mais uma vez, olha lá, cujos direitos, cujo exercício deve ser compatível. É o exercício de quem? É o exercício dos direitos ou exercício de uma série de direitos? A resposta, gente, é a letra B de bola. Então, agora vamos tentar entender por que não é a letra D de dado, que eu achei que estava boa. Torná-la e fazê-la. Parece que é administração pública. Vamos ver por que não é. Vamos lá. Para tanto, vamos pegar lá na linha 12. Essas normas especificam limitações administrativas à liberdade e à propriedade, expressa ou implicitamente na norma legal, corresponde equivalente poder de polícia administrativa à administração pública, para torná-la efetiva e fazê-la obedecida por todos. Então, na verdade, quando eu tenho o poder de polícia dado à administração pública, é para tornar não a administração pública obedecida e efetiva, é para tornar esse poder efetivo. Se eu tenho um poder teórico, eu tenho que ter um poder de fato. Então, quem tem que se fazer efetivo e quem tem que se fazer obedecido é a polícia. É esse poder de polícia. Mas isso é uma coisa que poderia confundir. Isso é uma coisa que você poderia falar assim, se eu tenho logo antes do torná-la e logo antes do fazê-la obedecida a expressão administração pública, mas não é ela que vai ter que ser obedecida, não. Ela é que vai promover a que se obedeça a série de direitos que as pessoas têm. Bom, mas é confuso isso aí. Olha a letra E, que está errada também. Diz assim, a substituição da forma verbal era pela forma verbal foi, na linha 2, geraria um problema no sequenciamento. Então, durante o período feudal, o príncipe era detentor de um poder. Eu poderia dizer assim, o príncipe foi detentor. Por que não faz diferença trocar o ela pelo foi? Porque todos os dois, gente, representam. Se naquela época ele era detentor, um dia ele foi detentor. Então, essa substituição não causaria problema.
Marque, então, a letra B de bola. Vamos lá. Questão 4. Diz assim: quanto aos termos empregados no texto, as ideias nele contidas e a ortografia oficial da língua portuguesa, assinale a opção correta. O sentido original do texto seria preservado e as normas da ortografia oficial da língua portuguesa seriam respeitadas caso se substituísse "é conferida aos cidadãos uma série de direitos" por "aos cidadãos confere-se muitos direitos". B. O emprego do hífen no vocábulo bem-estar justifica-se pela mesma regra ortográfica que a grafia do antônimo desse vocábulo, mal-estar. Letra C. As formas verbais torná-la e fazê-la recebem acentuação gráfica porque devem acentuar todas as formas verbais combinadas com pronome enclítico. A mesma regra de acentuação justifica o emprego do acento em acraseado e é. E a letra E. O vocábulo período é acentuado em razão da regra que determina que se acentue em palavras paroxítonas com vogal tônica e formadora de hiato. Negocinho cansativo. Então, até agora, gente, só a primeira questão é que foi de texto. As outras 3 é análise de item por item e chega na questão 4, sua cabeça já está aí meio que pulsante. Faz um intervalinho, toma um copo d'água, vai ao banheiro e já venha com a questão na ponta da língua revista para a gente comentar daqui a pouco.